Na mensagem de hoje, nós vamos falar a respeito da verdade sobre os nossos pecados. Permaneça até o final dessa mensagem e você vai descobrir o que a palavra de Deus nos fala sobre o nosso pecado e sobre o seu alcance em nossa vida, a extensão do pecado em nossa vida. Eu desejo a você a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais uma mensagem do nosso canal. E com a mensagem de hoje nós vamos começar uma série de mensagens a respeito dos nossos erros. E o título dessa série de mensagens é O que fazer com os nossos erros? Não perca! E para nós tratarmos a respeito da mensagem de hoje, eu gostaria de ler com você o texto que se encontra em Romanos capítulo 3, versículo 23, onde nós lemos o seguinte: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A maneira como nós lidamos com os nossos erros é determinante para a nossa vida. Porque pela maneira como nós lidamos com os nossos erros, isso pode nos levar ao desenvolvimento ou pode nos levar ao fracasso. Se, por exemplo, nós ignorarmos ou desprezarmos os nossos erros, isso pode nos levar ao fracasso e nós nunca iremos progredir. Porém, se por outro lado nós aprendermos com os nossos erros, isso pode nos corrigir e uma vez nos corrigindo, isso pode nos desenvolver. A verdade é que nós gostaríamos de ter uma vida sem erros, mas sabemos que isso é impossível. Já que isso é impossível, nós só temos então que saber o que fazer com os nossos erros. O que nós temos que fazer é descobrir uma maneira de lidar com essa realidade que tanto nos incomoda, a realidade dos nossos erros. Nós não gostaríamos de estar errados, mas nós erramos e isso nos incomoda. Nós gostaríamos de ter sempre a razão, mas nem sempre nós temos. Nós gostaríamos de ter sempre a opinião certa, mas quantas vezes damos uma opinião errada? Nós gostaríamos de ter sempre a resposta certa, mas quantas vezes respondemos errado? Nós gostaríamos de sempre ter a melhor decisão, mas quantas vezes tomamos decisões erradas? Mas a palavra do Evangelho tem uma forma de mostrar a realidade dos nossos erros. E a forma como ela expõe isso pode nos ajudar a descobrir uma maneira de lidar com os nossos erros. E de fato o Evangelho nos ajuda a saber o que fazer com os nossos erros. Então acompanhe agora o que o Evangelho tem a nos dizer sobre isso. A palavra de Deus nos mostra a verdade sobre os nossos erros. No texto que nós lemos hoje, a Escritura trata dos nossos erros com a palavra pecado. E através desse texto nós podemos descobrir o que é o pecado e qual a abrangência dele em nossas vidas. Esse texto faz parte de uma palavra do apóstolo Paulo dirigida para judeus e para gentios. Esses eram os leitores daquela época da carta aos Romanos escrita pelo apóstolo Paulo. E entre os leitores estavam judeus cristãos e gentios cristãos. Um dos tipos de leitores eram os judeus. Os judeus eram o povo da aliança com Deus no Antigo Testamento. Era o povo que conhecia a palavra de Deus, que conhecia a lei de Deus. Na antiguidade, entre as nações mais antigas, Israel era a única nação que adorava apenas um único Deus. Todas as nações adoravam diversos deuses, e cada nação tinha sua própria lista de deuses. Israel, no entanto, era a única nação da antiguidade que conhecia e adorava o único Deus. Os judeus, pela sua religião profunda, representavam nessa leitura os religiosos, as pessoas religiosas. E em toda pessoa religiosa existe o risco de cair no orgulho religioso, de, com esse orgulho, se esquecer dos seus próprios erros, dos seus próprios pecados e ver de maneira orgulhosa e superior em relação aos erros e aos pecados dos outros. O outro tipo de leitor dessa carta do apóstolo Paulo aos Romanos eram os leitores gentios. Os gentios eram aqueles que não eram judeus.
E, portanto, eram pessoas provenientes de diversas nações que adoravam diversos deuses. Eles não conheciam o único Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra. Eles não conheciam a palavra de Deus conforme os judeus conheciam. Os gentios aqui representam as pessoas que não conhecem a religião, as pessoas que desconhecem a vida religiosa. E toda pessoa não religiosa corre o risco de ignorarem os seus pecados, por acharem que os pecados não existem. Por isso era tão importante que gentios lessem aquela carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Então, para esses judeus e para esses gentios, o apóstolo Paulo começa dizendo que todos nós erramos. Quando o apóstolo diz todos pecaram, ele está dizendo que judeus e gentios pecaram, que religiosos e não religiosos pecaram, que conhecedores e não conhecedores da lei de Deus pecaram. A palavra pecado na Bíblia, e aqui nesse texto de maneira especial, vem do grego amartano, que quer dizer errar o alvo. Significa que tem um alvo diante de nós. Significa que existe algo que é ideal diante de nós. Quando nós erramos isso, então se configura pecado. A palavra pecado, então, significa errar, erro. Pecado não diz respeito apenas a errar nas coisas sagradas. Todas as vezes que nós erramos aquilo que é ideal, nós pecamos. Todos nós pecamos. Todos nós temos a tendência de errar. E não apenas temos a tendência de errar, nós erramos mesmo. Nós cometemos diversos erros. Nós temos 1000 maneiras diferentes de errar. E nossos erros abrangem diversas áreas e pessoas da nossa vida. Nós erramos com Deus, nós erramos com as pessoas, nós erramos com a vida, com os grandes princípios da vida, e nós somos tão errantes que nós erramos com nós mesmos. O erro é uma realidade na vida de todos nós, é um fato. E sendo um fato, a atitude mais sensata que nós podemos ter diante dos erros é reconhecermos isso. Depois que o apóstolo Paulo falou sobre a universalidade do pecado, ele passa então a falar de que nossos erros nos deixam longe daquilo que é ideal. O texto diz que os nossos erros nos deixam destituídos da glória de Deus. A palavra destituídos vem do grego usterel, que quer dizer ficar impedido, ficar afastado. Veja que os nossos pecados, os nossos erros nos prejudicam, e nos prejudicam ao ponto de trazerem impedimentos para a nossa vida em algum nível. E de que nós somos impedidos? O texto diz que os nossos erros nos deixam impedidos da glória de Deus. E, portanto, ficamos impedidos daquilo que é ideal. Veja então que contraste. Nós viemos de Deus, mas nós não temos a glória de Deus. Nós viemos de Deus, mas não somos parecidos com Deus. A palavra glória, do grego doxa, significa posição de honra, posição de grandeza. Nós viemos de Deus, mas estamos longe de termos a grandeza que existe em Deus. Estamos longe de ter a dignidade que existe em Deus. Por causa dos nossos erros, a nossa vida está longe daquilo que é ideal. E, sendo assim, a atitude mais sensata que podemos ter diante desse fato é a atitude de humildade. Nós não somos perfeitos. Então, ao invés de agirmos como se fôssemos, o que nós deveríamos fazer é agir como aprendizes. Deveríamos então ficar abertos para mudanças, abertos para mudar. Sendo assim, encare a grande verdade sobre o pecado. E a grande verdade é essa: somos todos pecadores. Somos todos errantes. Não tente fugir dessa realidade. Não tente negar essa realidade. Você não é perfeito. Você não é perfeita. Mas quer saber? Nem você, nem eu, nem ninguém. E também não despreze os seus erros. Os seus erros são muito importantes. Eles fazem parte da sua vida. Se você deixar os seus erros crescerem, eles vão tomar proporções.
e eles podem travar a tua vida, ou podem destruir a tua história, destruir as coisas que você já conquistou. A melhor atitude que você pode ter é a atitude de humildade. Então tenha humildade diante dos seus erros. Tenha uma humildade que te deixe aberta para aprender. Aprenda com os seus erros. Aprenda no meio dos seus erros. Tenha uma humildade que te proporcione posicionamento. Uma humildade que te dê consciência de onde você está. Porque quando você sabe em que ponto você está, você então tem condições de definir para onde você quer ir. Para que ponto você quer ir. E existe um lugar melhor para podermos ir ao invés dos nossos erros. E o melhor lugar para nós irmos é voltarmos para a glória de Deus, de onde nós nunca deveríamos ter saído. E a maneira de voltarmos para a glória de Deus é através do caminho que Ele mesmo estabeleceu, por meio do Salvador, do seu Filho Jesus Cristo. E esta é a nossa mensagem de hoje. Espero que tenha sido útil para você. Obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, não é inscrita, para que você possa acompanhar as mensagens todas as semanas. Um forte abraço a você e até a nossa próxima mensagem.